Amados irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos. Aqui novamente, Pastor Gedeon Júnior, e nós estamos agora, literalmente, finalizando o livro de Números. Eu creio que tenha sido uma experiência maravilhosa para todos os irmãos e eu quero aproveitar e trabalhar nesse momento final um pouco com a teologia que o livro de Números nos apresenta. Muito bem, agradeço a Deus pela rica oportunidade, agradeço à pastora presidente Loide Ramos pela confiança ao ministério e principalmente a você que nos acompanha todo dia, dando a nós um pouquinho do seu precioso tempo. Quando a gente olha para Números, a teologia que nele emana é tão grande e tão maravilhosa. É um dos livros mais consistentes do Velho Testamento. Números trabalha com a questão de viver no deserto. E é interessante como no deserto Deus se apresentou de forma muito grande e poderosa para esse povo. Em primeiro lugar, nós queremos destacar no tocante ao caráter e à pessoa do próprio Deus, o fato de que esse livro enfatiza que Deus é imanente. Sim, Deus é imanente. Ou seja, Deus fez questão de estar no meio do seu povo, caminhando juntamente com o seu povo. Números enfatiza de muitas maneiras a presença constante de Deus entre o seu povo, a presença do Senhor com o seu povo. Veja comigo, a nuvem que cobria o tabernáculo demonstrava que Yahvé não era um Deus distante e inacessível, mas ao contrário, bem perto, o Senhor permanecia com seu povo, mesmo em face às suas frequentes falhas. A chama de fogo, a tocha de fogo à noite. Aquilo não era somente para proteger o povo de Israel, irmãos, do frio extremo que se faz no deserto durante todas as madrugadas, mas era uma forma de dizer: eu estou aqui. Não se preocupem, eu estou aqui. Você se lembra de Balaão? Sim, o vidente pagão, né? Ele simplesmente disse, lá em Números 23 e 21, que o Senhor, seu Deus, é com ele, no meio dele. E simplesmente no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ou seja, o próprio teólogo pagão Balaão, ele conseguiu discernir que aquele era um povo especial e que Deus era imanente, Deus estava no meio dele. Você já parou e pensou que igualmente os cananeus reconheceram esse fato? Lá em Números 14:14. Mas Israel, Jesus, Israel simplesmente desprezava constantemente essa realidade tão preciosa, tão preciosa. É incrível como um erro se sucedeu ao outro, como o Senhor teve que sempre puni-los. É incrível como eles eram capazes de rapidamente se esquecer que Deus estava no meio deles e se envolver com loucuras, como a idolatria, o bezerro, de ouro, como as midianitas na prostituição cultural. Amados irmãos, que terrível, né? Que terrível, que terrível. Eu paro e penso, Jesus, ele em Mateus, ele é apresentado como Emanuel, como Deus conosco. E é interessante que Mateus começa já apresentando o nome dele, Emanuel, Deus conosco,
E Mateus termina dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo, e for batizado, será salvo. Aquele que não crê, não será salvo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele simplesmente faz questão de não mudar. Ele que era imanente, era Deus no meio do querido povo de Israel. Hoje ele é Emanuel, ou seja, ele é Deus conosco. Veja que Números tem uma teologia muito bonita. Segunda grande característica da pessoa de Deus que é apresentada nesse livro tão importante é o fato de Deus ser poderoso. Sim, veja comigo. Enquanto em Gênesis o poder de Deus é visto através da sua força criativa e destrutiva, que o diga a criação e que o diga o dilúvio, né? Em Êxodo, o poder de Deus é demonstrado por sua soberana intervenção nos fenômenos da natureza, que o diga a abertura do Mar Vermelho. Em Números, ele se encontra, o poder de Deus se encontra na provisão sobrenatural para uma população enorme, de mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas, e nos meios incomuns pelos quais o Senhor Deus disciplina os pecados do seu povo. Interessante, né? Interessante como o poder de Deus é simplesmente vislumbrado, em primeiro lugar, numa proteção muito especial a toda uma população que não deixou de existir 40 anos depois. Ao contrário, estava tão numerosa quanto e tão forte quanto. Engraçado que é uma população que não teve problemas literalmente com as questões relacionadas à sobrevivência. Não faltava pão, não faltava água, não faltava comida, não faltava alimento, tinha proteção especial de Deus e de forma muito fantástica, o poder de Deus se manifestava dia a dia no meio deles. Dia a dia no meio deles. E até quando tinham que ser punidos. Pense comigo. Imaginemos aquela questão relacionada ao fato de os israelitas terem se misturado com as midianitas, né? Deus permitiu que serpentes viessem e assolassem o arraial de Israel. Mas, ao mesmo tempo em que o reconhecimento do pecado ocorreu por meio deles, de forma milagrosa, rápida e evidencial, providencial, Deus simplesmente trouxe para eles a misericórdia com milagre e cura. Milagre e cura. Ou seja, o povo estava morrendo em razão das serpentes. E me explique como é que uma serpente feita de metal, levantada numa haste, bastando somente você olhar, você era curado. Meu amado irmão, isso é poder extremo de um Deus extraordinário, não é? Se você quer parar e pensar, é fantástico, né? Você tem, eu creio que no meio do povo de Deus, demonstração de poderes grandiosos somente nos evangelhos. Poderes maiores do que os que estão aqui no livro de Números, só nos evangelhos. Mas também era Deus conosco, né? Não era Deus só imanente junto conosco, era Deus em carne, vivendo, comendo, bebendo e andando juntamente conosco. Aí, literalmente, tempestade tinha que parar, né? Mar tinha que acalmar. Literalmente, cegos viam, coxos andavam,
simplesmente aqueles que não falavam voltar a falar. O mais impossível de tudo, ocorria ressurreição de mortos. Ressurreição de mortos. Que o diga o filho da viúva de Naim e o grande amigo de Jesus Cristo, Lázaro, né? Agora raciocine comigo. É muito interessante, né? É um Deus que ele, de forma progressiva, ele vai mostrando todo o seu poder. Uma vez me indagaram por que Deus, num único livro, não falaria de todo o seu poder. Irmãos, porque nós não suportaríamos. É o que acabamos de pensar. Em Gênesis você tem um Deus que é criador dos céus e da terra. E que, por ser criador, pode destruir tudo que fez. E o fez com o dilúvio. Olha que poder majestoso. Em Êxodo você tem Deus simplesmente controlando a natureza como ninguém nunca pensou na vida. Mar é transformado em sangue e animais brotam do nada, pestes vêm. Ele consegue geograficamente, dentro do mesmo território de um país, separar duas populações de tal forma que uma sofra com pestes e outras não. Isso é demonstração de poder incomensurável. E quando a gente pensa que as coisas vão parar, você tem um Deus que de pedra faz surgir literalmente água. Você tem um Deus que simplesmente traz um vento quando Ele quer, na hora que quer, no momento que quer, e traz carne à vontade para um povo. Você tem um Deus que toda manhã possibilita simplesmente uma flor de farinha, matéria-prima para que o povo simplesmente tivesse pão. Se quisesse pegar aquilo e transformar em bolo, transformava em bolo. Se quisesse cozinhar, podia cozinhar. Se quisesse assar, podia assar. Meu Deus do céu, tinha 1001 possibilidades para poder trabalhar com o famoso maná. Você tem um Deus que simplesmente evita que o povo sofra de insolação, porque ele coloca uma nuvem que cobre o povo e à noite evita que aquele povo morra de frio, porque tem uma tocha que com eles estão. Amados irmãos, um Deus mais poderoso que o Deus apresentado em Números, vamos ser francos, realmente só em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, quando esse Senhor, que ao mesmo tempo é fantástico, é todo poderoso, mas resolve habitar no meio do seu povo, num lugarzinho pequeno chamado Santo dos Santos, ele resolve tomar a forma humana, né? E tabernacular entre nós, como diz o apóstolo, e vimos a sua face, tocamos sua mão, sentimos seu cheiro, comemos com ele, bebemos com ele, andamos com ele. E ele que era o verbo, nós tocamos e vimos a luz assim de João, e a luz resplandeceu nas trevas. Então, é bom olhar para Números com muito carinho, porque aqui você tem um Deus extremamente poderoso. Mas também você tem um Deus em Números que, apesar de amoroso, apesar de poderoso, não isenta o homem dos seus erros, das suas culpas e dos seus pecados. Um Deus que, quando tem que justamente punir, ele pune. Ele pune e ele não demonstra limitudes. Ele pune de forma exemplar. E aí é óbvio que fica marcante na mente da gente, literalmente, todos aqueles problemas morais, todos aqueles problemas pessoais e horríveis em matéria de ética, em matéria de comportamento, em matéria de desejo de poder, em matéria de desejos carnais, que Israel caiu e Deus teve que punir, né? Deus teve que punir. O Senhor, sempre que houve necessidade, se levantou. E se levantou em ira absolutamente santa
contra violações e violadores dos seus justos padrões morais e pactuais, né? Não escapou nem Arão e Miriam, não escapou nem Arão e Miriam, que o diga o versículo 9 do capítulo 12, né? Não escapou, né? A nação que caiu em incredulidade horrível lá em Cádiz, não acreditando que o Senhor poderia colocá-los lá dentro, e daí estou falando de Números 14, versículo 10 a 12, simplesmente teve contra si, literalmente, um postulado final: vocês não vão entrar aí. Os filhos que vocês disseram que iam ser presas, esses vão entrar. E o indivíduo que resolveu violar o sábado, só por maldade, só para ver o que ia acontecer. Pois é, se você pegar Números 15, versículo 32 a 35, foi apedrejado. Acabou. Nem Moisés escapou. Nem Moisés escapou. Se você pegar Números capítulo 20, versículo 12 e 13, você vê que, infelizmente, Moisés cai num erro fatal, que é não obedecer ao Senhor. E ele perde a possibilidade de estar com aquele povo na terra prometida. Na terra prometida. E nós não podemos perder a noção de que ter o Senhor conosco, ou seja, a questão da imanência, né? Ter o Senhor no nosso meio é maravilhoso. É ter a fonte da bênção, da graça, da misericórdia, da paz, da alegria, da felicidade. Quem não quer ter grandes autoridades sentadas com você, comendo com você, bebendo com você, compartilhando sua vida, porque de alguma forma você é atingido positivamente. Positivamente. Quem não quer ter? Agora, se a gente deseja ter grandes autoridades juntamente conosco, em razão dos benefícios que trazem, e o próprio Deus. Então, é muito interessante porque a presença dele é uma presença abençoadora, bondosa, maravilhosa, mas é uma presença forte, real e que exige santidade. Hoje, o livro de Números seria absolutamente assustador por uma meninada nova que está surgindo nas igrejas. Uma meninada que diz que Deus tem que ser somente amor, carinho, paixão, devoção e coração. Sim, Deus tem que ser amor, carinho, paixão, devoção, coração, eu concordo. Mas ele também é fogo consumidor, ele também é Senhor, ele também tem o legítimo direito de punir. Porque se tem uma coisa que nós temos que ter em mente é que o Senhor é justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E o Senhor não vai chamar de inocente o culpado. E o Senhor não vai chamar de culpado o inocente. Se tem alguém que detesta injustiças, este alguém é Deus. E nós temos que ter em mente, irmãos, que no momento da ira, sim, Deus vai demonstrá-la. Desde Números isso fica muito claro. Deus vai demonstrá-la, Deus vai trazer seus justos juízos. Deus vai se manifestar, sim, em glória, em graça e misericórdia, mas também vai se manifestar em fogo, em ira. E esta ira completamente santa e correta, né? Então, uma das questões principais no livro de Números gira em torno deste atributo. Coloque algo na cabeça, irmão. Será que podemos nós, como nação, sobreviver à ira de Yahvé, uma vez que tantos e tão grandes sucumbiram diante dela? Quem faz essa pergunta é Balaão, né? E Balaão traz a resposta.
traz a resposta. E Balaão diz, olha, nós não temos como sobreviver. Nós não temos, porque Deus é Deus forte e todo-poderoso. Então, nós temos que olhar para o Senhor com temor e tremor. E temos que viver à luz da palavra dele. À luz da palavra dele. Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pare e pense nisso. Pare e pense nesses 3 primeiros atributos de Deus que são amplamente demonstrados nesse livro. E comece a pensar na sua vida, meu irmão. Eu estou aqui refletindo na minha, eu estou vendo quantos erros, quantas incorreções, o tanto que eu tenho que mudar. Coloque uma coisa na cabeça. Nós temos um Deus que nos abre toda a oportunidade. Mas se queremos jogar fora, passo a passo, dia a dia, ponto a ponto, o amor dele, nós vamos responder por isso. Creia, ninguém escapa. Nós vamos responder por isso. Então, um grande beijo, um grande abraço e até amanhã e a paz do Senhor.